Olá, nono ano, bom dia. Hoje, na nossa aula de ciências, a gente vai falar sobre a eletricidade e a gente vai entender então as formas de eletrização. Antes da gente começar a falar sobre eletricidade e as formas de eletrização, né? A gente vai então entender um pouquinho sobre o que é eletrização, né? A história da ciência atribui aos antigos gregos, e entre eles, ressaltando o superior, no caso Tales de Mileto, né, os primeiros relatos sobre fenômenos elétricos. Por volta do século VI a.C., eles já eletrizavam pedaços de âmbar, que é uma resina sólida, que ela dá nas árvores, tá? E essa resina é a principal protetora de fósseis, tá? Ela fossiliza, por exemplo, um artrópode que está ali numa árvore, e aí de repente aquela resina cai ao redor dele, ele vai ficar fossilizado ali por bilhões de anos, tá? Então, eles já estudavam a eletricidade com a resina fossilizada, ficcionando ela contra um pedaço de lã. No caso, o âmbar, a resina friccionada, atraía pequenos objetos leves. A palavra eletricidade vem de elétron, que em grego significa âmbar. Designa também um campo da física que estuda os fenômenos elétricos ligados a uma propriedade fundamental da matéria, que é a carga elétrica. Mas então, em que consiste a eletrização, né? A gente sabe que a matéria é formada por átomos e também que um corpo neutro, ou seja, um corpo que está em equilíbrio elétrico, ele possui igual quantidade de partículas com cargas positivas, tanto quanto com cargas negativas. Os átomos de corpos neutros possuem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se a gente tem um corpo nêutron, ele vai ter a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de prótons, e aí ele fica neutro, tá? A eletrização, então, ela consiste em deixar um corpo com excesso ou falta de elétrons. Quando esse corpo fica com excesso de elétrons, ele fica eletrizado negativamente, tá? Tem muitos elétrons, ele fica negativo. E quando falta elétrons, ele está eletrizado com menos elétrons, ele fica eletrizado positivamente, tá bom? Então, a gente vai entender agora as formas de eletrização. A gente vai ter a eletrização por contato, atrito e indução. Vamos falar então da eletrização por atrito. Nesse tipo de eletrização por atrito, os elétrons passam de um corpo para o outro, tá? E os dois corpos ficam carregados com cargas de valor igual, porém de sinais contrários. Um fica negativo, o outro positivo, mas com cargas de valor igual. A gente pode fazer a experiência do pente, né? Que você pega um pente de plástico e pega pequenos pedacinhos de papel, aí você fricciona ele, aí quando você aproximar, você fricciona o pente, e quando você aproximar ele dos pedacinhos de papel, você vai ver que ele vai atrair os pedacinhos de papel, porque nisso que você friccionou, você eletrizou esse pente, tá? Agora, então, aqui a gente tem a ilustração da eletrização por atrito. A gente tem um corpo de vidro, como vocês estão vendo aí, e uma flanela. Aí, esse corpo ele estava neutro, ou seja, prótons e elétrons na mesma quantidade, tá? Aí você pegou a lã, flanela de lã, e friccionou nesse corpo de vidro. E aí, qual foi o resultado? A gente obteve dois corpos com cargas de sinais opostos, tá? Um ficou eletrizado negativamente, que ganhou elétrons, e outro que perdeu elétrons ficou eletrizado positivamente, tá? Então, quando ele perde elétrons, ele se torna positivo. Quando ele ganha elétrons, ele se torna negativo. Isso é bem simples de lembrar. Agora vamos entender, então, a eletrização por indução. Um outro tipo de processo de eletrização, né, a indução. Nesse processo, o corpo induzido
neutro, no caso, ele fica eletrizado com carga oposta à do indutor, que tá carregado, no caso. Então, por exemplo, você aproxima um corpo neutro, tá? A gente está vendo aqui, ó, um corpo neutro. Aí ele vai com um corpo eletrizado. Aproximou. Aí o que aconteceu aqui durante, ó, transferência de elétrons. E aí o que aconteceu depois, ó, ambos ficaram eletrizados, tá? Esse tipo de eletrização é chamada de eletrização por indução. E a gente tem também a eletrização por contato, tá? Um condutor carregado, como vocês podem ver aí, ele entra em contato com um condutor neutro, e aí esse condutor neutro vai transferir elétrons, tá? E aí depois você faz a separação. No final, os condutores ficarão com cargas de mesmo sinal, tá? Então ocorreu essa eletrização e os dois podem ficar positivos, os dois, ou negativos, os dois, tá bom? Então é um tipo de eletrização por contato. Agora a gente vai falar dos condutores e isolantes. Nos corpos condutores de cargas elétricas, os elétrons encontram facilidade para se deslocar. Então, ou seja, como acho que na aula antepassada eu comentei com vocês sobre alguns materiais que são bons condutores, como o cobre, por exemplo, né? O que acontece? Por que ele é um bom condutor? Porque no cobre, por exemplo, entre outros metais e outros materiais que são bons condutores, os elétrons eles se movimentam com facilidade, eles encontram facilidade para se deslocar. E nisso que ele tem essa facilidade para se deslocar, esse condutor ele consegue transferir carga elétrica, porque o elétron se desloca facilmente. Nos corpos isolantes ou dielétricos, não ocorre deslocamento de elétrons, tá? E aí eu dei exemplo para vocês, por exemplo, a borracha, né? Os elétrons não conseguem se deslocar com facilidade em corpos que são isolantes, tá? Também chamados de dielétricos. Então, o que acontece? Eles, por não se movimentarem livremente, não conseguem conduzir corrente. Então, esse material passa a ser chamado de isolante, tá bom? Porque não vai acontecer indução, nem por atrito, nenhum tipo de eletrização vai acontecer nos isolantes, tá? E aí a gente tem vários exemplos de isolante térmico, papelão, madeira, isopor, tá? São tudo materiais, entre outros, os quais o elétron não consegue se deslocar com facilidade. E a gente tem exemplos de materiais que são bons condutores. Aí eu falei do cobre, né, que os fios normalmente são feitos de cobre por isso, mas a gente tem outros metais que também são bons condutores, tá? O ferro conduz, a prata conduz, metais em gerais são bons condutores, né? Foi aquele exemplo que eu dei para vocês também sobre a colher de metal na panela, que ela vai transportando, né? As moléculas vão se movimentando, ela vai transportando calor. Eu falei bastante sobre isso com vocês quando eu falei sobre transmissão de calor, porque os mesmos objetos, os mesmos materiais que são bons transmissores de calor, eles normalmente também são bons condutores elétricos, tá bom? E os que são isolantes são, nesse caso, não conduzem corrente porque os elétrons não se movimentam com facilidade, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o poder das pontas, tá? Nos corpos condutores com pontas ou arestas, a carga elétrica se acumula nas pontas. Se a ponta for muito acentuada, o condutor ele pode perder carga elétrica que passa para o ambiente. Essa propriedade é denominada propriedade das pontas. E a aplicação na prática mais importante é o para-raio, por exemplo. Você instala lá no alto do prédio uma ponta, né? É uma ponta, é um cabo comprido com uma ponta. E aí o que vai acontecer? Ele vai atrair os raios para ele, evitando que esse raio ele caia em outro lugar
do prédio, por exemplo, porque o prédio é uma estrutura alta, então ele tende a atrair os raios, então ele coloca o para-raio, porque essa ponta ela tem a importante função de atrair ali o raio para ela. E aí, como que com a questão dele não acertar o prédio, a gente tem então uma proteção contra raios. O para-raios de Franklin é constituído de uma haste condutora vertical na parte mais alta do edifício a ser protegido, nesse caso. A extremidade superior da haste, a ponta, apresenta uma ou mais pontas de material com elevado ponto de fusão, tá? Ou seja, são materiais que não pegam fogo com facilidade. Elevado ponto de fusão significa que para que esse material ele entre em fusão, ele vai demorar bastante tempo, tá? Não é tão rápido. Então, a outra extremidade da haste, ela é ligada por condutores metálicos a barras metálicas que se encontram enterradas no solo. E aí, para onde vai essa descarga elétrica? A ponta pega esse raio, capta, né, a eletricidade vinda desse raio e manda para essas hastes de metal que estão enterradas, então vai para o chão. Aí o que acontece? Não ocorre o choque, não ocorre a queima que acontece quando um raio atinge uma localidade, tá? Então isso aí é uma questão muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre os raios, né? Antes de passar para o próximo assunto. O raio ele é uma descarga elétrica, tá? Entre uma nuvem e outra, ou entre uma nuvem e a Terra, essa descarga elétrica provoca a emissão de luz em zigue-zague, que é o relâmpago. A gente vê lá no céu, aquela, né, cortando o céu, aquela linha brilhosa, né? Então, os raios tendem a atingir a haste do para-raio ao invés do edifício, como eu expliquei para vocês. Os condutores metálicos transportam toda a carga elétrica para debaixo do solo, onde ela é descarregada sem nenhum perigo para a Terra. Em geral, o raio é acompanhado por um barulho, né, que a gente escuta. A gente chama esse barulho de trovão, por causa das compressões e expansões muito bruscas da massa de ar, tá? Quando ele está ocorrendo no céu, ele desloca uma massa de ar considerável, tá? Desloca uma grande massa de ar. E aí, por causa das compressões e expansões dessa massa de ar, a gente escuta aquele estrondo sonoro, que são os trovões. Se você estiver na rua, por exemplo, durante uma tempestade, você deve evitar ficar perto de uma árvore, por exemplo, tá? Há maior probabilidade de o raio acertar o ponto mais alto do que o solo. Então, quanto mais baixo você estiver, quanto mais perto do solo você estiver, mais protegido você está, tá? Então, se você está perto de uma árvore, você está se expondo, porque a árvore é um ponto alto e há uma maior probabilidade de ele atingir a árvore do que ele atingir o solo, então, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre corrente elétrica e esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, que são o amperímetro e o multímetro, tá? À esquerda vocês estão vendo o multímetro, é um equipamento que mede corrente elétrica, e aqui à direita o amperímetro, tá? Ele serve para medir a grandeza, né? No caso, para a gente saber qual a intensidade de corrente e voltagem que passa então pela resistência. Quando a gente já estudou um pouquinho sobre eletricidade, né? Já ouvimos que a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Então, o que é corrente elétrica? Os elétrons estão se deslocando de um lado para o outro. Isso é corrente elétrica, tá? Em um circuito, ela é tanto mais intensa quanto maior é a quantidade de elétrons que se deslocam dentro do condutor. Então, como eu vou saber se eu tenho uma corrente mais intensa ou menos intensa? Medindo a intensidade, a quantidade de elétrons que está se locomovendo ali. A grandeza física usada para exprimir essa relação é a intensidade de corrente elétrica, tá? Simbolizada pela letra I. Ela é medida em carga elétrica que flui por segundo. Então, a gente tem intensidade é igual
carga elétrica dividida por segundo, tá bom? Como o elétron possui uma quantidade de carga elétrica muito pequena, emprega-se como unidade de quantidade elétrica a carga de 6,25, vezes 10 elevada a 18 potência elétrons. Olha, vocês não precisam ficar preocupados com esse número, porque esse número é uma invariável, tá? Ele não vai ser alterado. Que é denominada Coulomb. Isso é uma unidade de referência, tá? Da corrente elétrica, que a gente vai, então, denominar Coulomb, com a letra C maiúscula. É em homenagem a Charles Augustin Coulomb, cientista francês que foi conhecido pelas suas obras no domínio da eletricidade, tá? Então, pelo nome dele, eles colocaram esse nome de Coulomb. Um Coulomb é igual a uma carga elétrica de 6,25 vezes 10 a 18, né? Vezes 10 elevado a 18 potências, elétrons. Então, quando a gente adota um Coulomb como unidade de carga elétrica e o segundo como unidade de tempo, o segundo, tempo em segundo, tá? Temos a unidade de intensidade da corrente elétrica, que é denominada ampere, com a letra A em maiúsculo. Também vai ser homenagem a André-Marie Ampère, tá? Um físico matemático francês e tal. Mas o importante é que vocês entendam que vai, então, essa carga elétrica dividida por segundo, que a gente chama de ampere, é uma unidade, então, de medida da eletricidade, tá? 1 ampere equivale a 1 coulomb dividido por segundo. Então, é assim que a gente tem essa definição de ampere, tá? E os aparelhos que servem para medir essas grandezas são os amperímetros, na prática, e é mais usado, na verdade, o multímetro, tá? Que mede a intensidade da corrente e a voltagem e a resistência também. Então, são esses dois aparelhos que vocês estão vendo aqui para entender que fazem a medição dessa corrente elétrica ou o amperímetro que vai medir a amperagem, então. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido até aqui. Vamos tirar as nossas dúvidas na aula, tá ok? Um beijo e até a próxima.